Olá, bom dia, voz de graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e bendizer o nome do Senhor, não é verdade? Hoje é sábado. Sábado. Ontem foi um dia especial, sexta-feira, né? Um dia que Deus fez para nos abençoarmos e também hoje é um dia que Deus fez para nos abençoarmos, não é verdade? A grande verdade é que a gente todo dia é dia especial para mim e para você. Bem, hoje eu queria trazer uma reflexão que eu vi aqui no Instagram e procurei saber direitinho sobre esse assunto, né? E a manchete desse assunto que está aqui rodando pelo Instagram, pelo YouTube, pelas reportagens, e fala sobre a intolerância às religiões. E eu fiquei pensando, olha que eu não quero criar nenhuma polêmica, mas eu fiquei pensando aqui, Jesus, ele era intolerante, Deus, ele era intolerante com as religiões, porque naquela época, irmãos, é a mesma coisa de hoje, cheio de religiões, cheio mesmo, muita religião. E a gente percebe que Deus, ele era intolerante, essa é a grande interrogação. Bem, a reportagem que nós vamos ler agora é interessante. Eu gostaria de debater com você, com esse pouco espaço de tempo que nós vamos ter aqui, de conversar com você a respeito desse assunto, sobre a intolerância religiosa, né? Então, eu gostaria que você viesse aqui, ó, vem aqui, tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Gostaria que você se inscrevesse no canal, se você gosta desse tipo de assunto, tá? Viesse aqui, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse seu comentário, deixasse seu like, tudo isso é de graça, não custa nada. Você não vai pagar nada, só para me ajudar mesmo. Bem, olha só o que essa reportagem... Eu vi também essa reportagem, esse assunto, no Instagram. Olha só qual é a reportagem que eu vou ler aqui. Pastor Jacques, da igreja Vitage e a intolerância ao demônio. Diz assim: durante sua pregação, o pastor Jacques foi enfático ao dizer: o budismo é demoníaco, o islamismo é demoníaco, as religiões África são satânicas. Aí veja bem, o líder da igreja Vitage, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, recentemente foi envolvido em polêmica relacionada à intolerância religiosa. Conhecido nas redes sociais como Pastor Jack, ele tornou-se o centro da atenção depois que um trecho de sua pregação foi compartilhado amplamente na internet. No vídeo, o pastor expressa sua crença de que qualquer adoração que não seja direcionada a Deus, descrito na Bíblia, é de fato uma adoração a demônios. Vocês estão acompanhando aí essa reportagem? Continua prestando atenção, tá, nessa reportagem. Diz assim: o pastor mencionou especificamente religião afro-brasileira, como a Umbanda, que algumas regiões é também referida como candomblé ou catimbó. Entre outras denominações, ele também fez referência ao islamismo e ao budismo, afirmando que, em sua visão, essas religiões estariam prestando culto à entidade demoníaca e não a Deus, dos patriarcas bíblicos, com Abraão, Isaac e Jacó. Durante a sua pregação, o pastor Jack foi enfático ao dizer: o budismo é demônico, o islamismo é demônico, as religiões afro-satânicas são satânicas, os demônios fazem promessas aos seres humanos, usando ilusões e promessas e poder para enganá-los. Veja só, esse pastor, me parece que ele é muito radical, né? Mas e leigo, né? Dizer que o islamismo faz parte do satanismo não é verdade. Não é verdade. Não é que eu seja admirador do islamismo, não. Não sou. Mas também não é satânico. Tá? Precisa conhecer um pouco mais da história bíblica mesmo, até mesmo bíblica, tá?
conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, que ele não está conhecendo, tá? Ele não sabe dizer que Alá é demoníaco. Não é. Alá não é demoníaco. Alá é Deus. É Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. É Alá. Agora, as suas, vamos dizer assim, o que é que eu posso dizer sobre o islamismo? E eu não sou islamismo, não, eu sou evangélico, tá? Mas não dá pra gente ver essas coisas e ficar calado, não. Só porque o Islã é uma religião, vamos dizer assim, muito fora dos parâmetros do que Deus queria, né? Mas você conhece a história de Agar, né? Você vai perceber que o islamismo é da linha da tribo de Judá, de Israel, a linha de pensamento. Só que existe lá o quê? O radicalismo, né? Em relação a Allah. E o profeta deles é diferente do nosso, né? Mas o islamismo não é demoníaco, não é, porque você estuda um pouco mais, tá, sobre esse termo, que você vai perceber que não é demoníaco. Eu não estou aqui defendendo o Islã, não, tá? Mas eu não posso chegar e confirmar aquilo que não é verdade. Não é verdade, né? E você percebe uma coisa interessante. Vamos dizer assim, será que na época de Deus, na época de Moisés, na época de Abraão, na época de Josué, na própria época de Jesus Cristo, não havia outras religiões? Fica essa questão, essa pergunta. Claro que existia. Inclusive, se você pega lá em Deuteronômio, que eu vou ler, porque Deuteronômio é o resumo daquilo que Moisés fez no deserto, as leis que Moisés fez no deserto, que Deus deu para Moisés. Tá? Olha só o que está escrito em Deuteronômio, que pode ser chamado de Devarim, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não seguirás outros deuses. Vou ler novamente. 14. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitam ao teu redor. Pois o Senhor teu Deus está contigo. É um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele destruirá da face da terra. Você prestou atenção na coisa, amado? Prestou atenção na coisa? O que é que Deus faz, diz aqui na palavra? E isso ele vai dizer em todo o decorrer do Antigo Testamento. E no Novo Testamento também vai falar a mesma coisa. O que Deus fala das outras religiões não é que nós devemos amaldiçoar, não. Dizer que são satânicas, que são isso. A gente já sabe que são, todos sabem. Mas o que Deus manda é a gente se afastar. Porque o que acontecia com Israel? Israel adorava Deus, Jeová Jireh, o Elohim, e depois ia adorar Baal. Aí não dava certo, e nem dá certo. O que Deus quer é exclusividade. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o que ele quer é exclusividade. Então, ele não manda amaldiçoar, ele manda nos afastarmos. Ele manda a gente não se misturarmos. Porque ele diz o que tem a ver a luz com as trevas. A gente percebe que, irmãos, a gente às vezes esquece do que a palavra de Deus está dizendo. Deus nunca mandou nós adorarmos a outros deuses. Deus sempre pede exclusividade. Amarás o teu Deus, teu único Deus, que é o Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou maná do céu. É esse Deus que nós devemos adorar. E Deus diz, não se misture com esse povo. Ele manda a gente não se misturar. Elias, ele confrontou os profetas de Baal, não amaldiçoando, mas mostrando para ele quem era o verdadeiro Deus. O que a gente tem que fazer, irmãos, é mostrar para a humanidade quem é o verdadeiro Deus. Quem é
que veio ao mundo e morreu por mim e por você. Nós temos que pregar o evangelho. Esse pastor aqui, ele não pregou o evangelho. Pelo contrário, ele está querendo isso, like, ele está querendo inscrito no seu canal, falando mentira, porque ele está mentindo. Ah, pastor, quer dizer que a Umbanda, o Candomblé, não é do demônio? Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Certo? Mas Deus não manda amaldiçoar. Deus não manda a gente criar conflito com essas religiões. Deus nos manda não se misturar. Não manda a gente não se afastar desses ambientes. Porque as pessoas têm que olhar para mim, para você e ver que o nosso Deus é o Deus verdadeiro através do seu testemunho, através da pregação da palavra. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É ele que convence a gente do pecado. Tá certo? Então veja bem, aqui a gente percebe aqui nesse contexto que nós acabamos de ler agora em Deuteronômio, que ele diz, ele é claríssimo: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o teu Deus. Qual é o teu Deus? Se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então ame a ele. E as pessoas vão olhar para você e ver que o seu Deus é um Deus verdadeiro. Sempre houve conflitos entre os deuses de Baal, que são demônios, sim, Baal são demônios, e o Deus verdadeiro. Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que pregar o evangelho. A Bíblia manda o seguinte, está lá em Mateus, está lá em Marcos, Lucas: ide. A grande comissão: ide e pregai o evangelho. O que Jesus nos manda é pregar e não confrontar. E não confrontar. Ah, pastor, mas a religião afro cultua demônio. Isso é um problema dele. É um problema delas. É um problema daqueles que ali estão. O que você tem que fazer é pregar o evangelho. Mostrar para eles que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o que criou os céus e a terra, é esse que eles devem procurar. Mas através da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Então, o que eu tenho que fazer é pregar o evangelho. Pregar esse evangelho de uma forma que as pessoas queiram vir para Jesus. Mas quando nós passamos a confrontar da forma que esse pastor está confrontando, ele está errado. Volto a repetir, eu não estou defendendo essas religiões, até porque eu não tenho esse interesse. O que eu quero dizer para você é que nós temos que falar, irmãos, a verdade. Nós temos que pregar a verdade. Quem é a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ou vem ao Pai senão por ele. Ele é o único intercessor. Então, é isso que nós temos que falar para essas pessoas. Nós temos que dizer para elas que verdadeiramente Jesus Cristo, ele é o único caminho. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não verá Deus. Aquele que não confessar Jesus diante dos homens, Jesus não confessará diante do Pai. É isso, irmão, que nós temos que pregar. E não bater de frente, e não querer criar situações para os irmãos ganhar like, ganhar inscritos no canal. Se for para me fazer, irmãos, ganhar inscritos, like, mentindo, eu prefiro não ganhar, prefiro continuar devagarzinho, um a um. Porque isso aqui, irmão, essa reportagem aqui que nós estamos lendo aqui, essa reportagem aqui, não traz benefício algum para a obra de Deus. Pelo contrário, dizer que o candomblé, dizer que a Umbanda, o catimbó é demoníaco, irmãos, podemos, sabe, irmãos, até dizer, mas não da forma que ele estava dizendo. Como é que podemos dizer, pastor? É pregando a verdade. Pregando que o Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, você conhece a história da Umbanda? Eu nunca fui, não, mas eu já estudei. Né? Desde a época dos escravos. Como eles vieram da África, irmão, eles vieram da África
esse pessoal, essa religião bandista, trazendo para o Brasil, para onde eles foram, o seu Deus, a sua cultura. Então queremos, irmão, queremos chegar e condenar eles, não podemos. O que nós temos que fazer, irmãos, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra, é pregar que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor transforma. É isso que nós temos que fazer, irmão. É isso que nós temos que pegar a Bíblia aqui, ir atrás, irmãos. Vamos ir aqui atrás, aqui, ler, escrever, estudar, pesquisar. Porque quando você faz isso, você está fazendo aqui, virando as páginas, olhando aqui, você pega um versículo aqui, vamos ler aqui, ó, Mateus 28, o que é que está escrito em Mateus 28? Né? Mateus 28, 19, olha só, Mateus 28, 19. Aproximando-se, 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-lhe a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O que nós temos que fazer, irmãos, é isso que Jesus quer que esse rapaz faça. Jesus quer que eu e você façamos parte da grande comissão, mas que nós possamos ensinar a fazermos discípulos. Jesus manda a gente ensinar. E a forma que esse rapaz está dizendo aqui, está falando, ele não está ensinando. Ele está condenando. Ele está condenando as pessoas, está jogando a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, o islamismo contra a Deus. Porque as pessoas vão ficar muito, mas muito revoltadas. E a partir daí, irmão, é por isso que a partir daí começaram as perseguições. O que Deus quer é que cada um adore a Deus. Adore ao seu Filho. Busque ao Espírito Santo. É isso que Jesus quer. É isso que eu e você temos que fazer. As pessoas estão dizendo, não, pastor, mas eles são demônios. Irmãos, não, Baal era demônio puro. Mas quando foi confrontado através da palavra. Foi confrontado através do poder de Deus. E não somente em palavras, não somente em discussões alheias. Não, foi confrontado através da palavra, foi confrontado através das escrituras. O que nós temos que fazer é isso, irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que dizer para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e acabou. Ah, pastor, mas esses demônios, meu irmão, se é demônio, expulsa. Porque a Bíblia manda a gente expulsar demônio, expulsa o demônio. Quando Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, ele não estava falando com Pedro, não. Ele estava falando com o demônio, com Satanás, que estava querendo entrar na vida de Pedro. E da forma que Pedro falou, irmãos, não era nem motivo para Jesus falar, porque se você estudou um pouquinho, você vai perceber o que Pedro estava querendo dizer. Mas o propósito de Jesus Cristo era morrer por nós. Então, meus amados irmãos, nós temos que parar com essas coisas. Nós não estamos precisando de conflitos materiais, conflitos entre religiões, não. O que nós estamos precisando, irmão, de pregar o Evangelho. O que nós estamos precisando, irmão, de pessoas que tenham coragem, pessoas que tenham ousadia de pregar o verdadeiro Evangelho, que possa sair pelas praças e não condenar religião A, religião B, não, pregar o Evangelho. Pregar as boas novas, pregar que Jesus cura, pregar que Jesus liberta. Essa coisa de demônios, de Umbanda, Candomblé, islamismo, isso aí sempre existiu, meu amigo, sempre. Mudou só a nomenclatura, tá certo? Se você pegar aqui, se você pegar a Bíblia, pastor, mas o Islã, irmão, o Islã é realmente uma religião complicadíssima, muito radical mesmo. Porque você sabe de onde saiu a religião do Islã? Sabe? Você sabe onde saiu? Nota aqui embaixo. Bota aí embaixo aí. Olha só. Notou aí embaixo aí? Tá se comentando agora também, não esquece, viu? Não esquece de vir aqui, ó.
e se inscrever no canal. Vem aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha o que está escrito em Gênesis. Em Gênesis. Pegou aí? Gênesis. Olha só. Gênesis, capítulo 20, 21. O Senhor visitou a Sara, conforme havia falado, e fez como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque. Mas você sabia, irmãos, que Abraão teve outro filho? Você sabia disso? Com certeza sabia, né? Com certeza sabia. Ou não? Gênesis capítulo 16. Pegou aí? 16. Olha que está no capítulo 16, versículo 11. E o anjo do Senhor disse-lhe: ainda estás grávida e terás um filho, que se chamará Ismael, pois o Senhor viu a tua aflição. Os árabes, o islamismo, é daqui, ó. Saiu daqui, ó. Aqui, ó. E sabe o que é que Deus diz aqui? Que ele seria uma grande nação também. Então, você lê Gênesis 16 e lê Gênesis 21. Que você vai entender que aqui estava o Islã. O Islã estava e está em relação ao islamismo, é Ismael. Ismael é dessa linha de Ismael, que é Edom, os árabes. Então, meu amado irmãos, eu quero dizer para você, a gente precisa parar para pensar do que nós vamos falar, do que vamos dizer. E eu quero pedir a você humildemente, não simplesmente, sabe, aceite essas coisas. Pastor, quer dizer que eu tenho que frequentar isso? Não, irmão, não estou dizendo nada disso, não. O que eu estou dizendo é que você estude a palavra. Para que você não venha falar besteira, para que você não venha dizer coisas que não é verdade. Quer dizer que o bandismo, o candomblé, não é demoníaco. Eu não falei nada disso. Não falei nada disso. O que eu falei é que nós temos que pregar o evangelho. Se lá tem demônios, lá tem espírito maligno, se lá recebe entidades, que é entidades, tá? Entidade recebe, que são demônios. As pessoas que estão ali não são demônios. Não são. As pessoas, estou falando de pessoas que estão ali. As pessoas que frequentam aquele ali não são demônios. Eles são usados pelos demônios. Eles não são demônios. Eles se deixam usar pelos demônios. O evangelho se deixa usar pelo Espírito Santo de Deus. Não é verdade? E devemos procurar os dons. E já eles não. Eles se deixam. Eles não são demônios. Eles recebem entidades, tá? Porque eles deixam. Ele abre essa porta. Então, o que nós temos que fazer? Eu estou sempre lembrando. Você está lembrado lá no Monte Carmelo? Quando o profeta disse, não, clama aí ao Deus de vocês. Eles se cortavam, eles se chicoteavam, né? Eles se feriam. Para que Baal pudesse receber o clamor deles, eles estavam clamando identidade. Mas você sabe por que aquelas entidades não veio sobre a vida deles? Porque Deus não deixou. Deus não deixou que os demônios que ali se encontravam entrassem naqueles corpos que ali estavam. Simples assim. Como assim, pastor? Se lembra de Jó? Quando Deus permitiu que o demônio afligisse, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Naquele momento, Deus não permitiu. Para provar que eles, irmãos, aqueles demônios não têm nenhum poder. É tão lógico isso. Então, nós não podemos chegar para aquelas pessoas e dizer, você é demônio. Não, irmãos, não podemos dizer isso, não. Não podemos falar isso, não. Eles não são demônios. Eles se deixam usar pelos demônios. Pastor, isso é bíblico? É, irmãos.
tarimbado como Caim, lá em Gênesis, lá em Bereshit, lá em Gênesis, tá? Cadê meu óculos aqui? Olha só, irmão, olha só isso, que coisa interessante. Presta atenção a isso aqui. Olha só, quando Adão, lá em Gênesis capítulo 4, olha só, capítulo 4, versículo 5 e 6. Mas não colheu Caim a sua oferta. Falando sobre Caim e Abel. Ficou furioso, quem? Caim. Ficou com o semblante abatido. Versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procede bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se procederes bem, mas se não procederes bem, o pecado já na porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, o demônio estava ali. O demônio da ira, da raiva estava ali. Mas se ele se dominasse, se ele não aceitasse, se ele não quisesse, o demônio não tinha entrado. Como disse a própria palavra, o demônio veio, o diabo, nosso adversário, veio para matar, roubar e destruir. Naquele momento, ele estava querendo usar Caim, e Caim se deixou usar. Tá? Caim, mas Deus foi lá, dizer, não deixe não. Não deixe esse adversário entrar na tua vida, não. Amados, você percebe que aquelas pessoas que ali estão, aquelas pessoas que se deixam ser incorporados por esses demônios, por esses anjos decaídos, eles estão ali, irmãos, mas eles não queriam estar ali, mas muitas vezes eles estão tão sedentes da palavra, tão sedentos de Deus, que o demônio, irmãos, ele usa a própria palavra para fisgar estas pessoas, para atrair essas pessoas. Tá lembrado, não? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo, o adversário de Jesus, usou a própria Bíblia, a própria palavra, para confrontar Jesus. Meu amado, então, eu sou uma pessoa que não concordo. Se você concorda, você vem aqui, se você concorda com o pastor Jack, concorda ali, escreve aí embaixo. Comenta aí embaixo. Mas você está entendendo, irmãos, que nós o que temos que fazer, qual é a nossa comissão? A grande comissão é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. E não de apontar, e não de criticar, e não de dizer que Alá é demônio, que é banda. Não, irmãos, são pessoas que precisam da misericórdia de Deus. São pessoas que precisam de Deus. São pessoas que necessitam de Deus. São pessoas que precisam buscar a Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que nós precisamos falar para essas pessoas. Talvez esse vídeo fique longo, mas se você chegar até o final, chegou até aqui, você desse tempo está compreendendo que a nossa obrigação, que a nossa missão é pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não queira criticar o bandista. Não critique, não. Não diga o que você não sabe. Não diga o que você não conhece. Ah, mas eles são... Não são, irmão. Eles podem estar sendo usados. É diferente. É não, pastor, é. Totalmente diferente. Diferente. Totalmente diferente. Mano. Tem nada a ver isso. Nada a ver isso. Diferente. Então, irmãos, essa é a minha reflexão. Também ficou um pouco longo. Mas é isso que esse rapaz aqui, esse Jack, da igreja Vitage, sai daí, meu irmão. Saia daí, procura uma religião, procura uma igreja verdadeira que pregue a palavra. Eles não estão pregando a palavra, eles estão querendo, irmãos, criar confusão na sua mente, no seu coração. Jesus não nos chamou para criticar, Jesus nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe vocês, até amanhã, em nome de Jesus. Eu conto com você e conto com a sua inscrição, tá bom? Deus abençoe.